A real psicologia das pessoas que se apaixonam rápido demais. Ele conheceu ela numa quinta-feira à noite, numa festa que ele nem queria ir. Daquelas que você aparece só porque um amigo insistiu, você fica no canto com um copo na mão esperando a hora de ir embora. Mas aí ela chegou. E ele não foi embora. Eles ficaram 3 horas conversando num canto da varanda. Sobre cinema, sobre infância, sobre medos que ele nunca tinha contado pra ninguém. Ela ria do jeito certo, falava do jeito certo, existia do jeito certo. No caminho pra casa, ele já estava apagando o nome de outra mulher do celular. Não fazia mais sentido manter. Na sexta-feira de manhã, ele acordou pensando nela antes de abrir os olhos. No sábado, ele já estava mentalmente decorando um apartamento para 2. Na segunda-feira seguinte, ela disse que não queria nada sério. E ele ficou 3 semanas sem conseguir trabalhar direito, sem conseguir dormir direito, sem conseguir entender como alguém que ele mal conhecia tinha esse poder todo sobre ele. Se você já esteve nesse lugar, ou conhece alguém que esteve, o que eu vou te mostrar nesse vídeo vai mudar completamente a forma como você entende o amor, o cérebro e principalmente você mesmo. Porque o que acontece com essas pessoas não é fraqueza, não é falta de amor próprio, não é imaturidade emocional, é psicologia, é neurociência e é muito mais profundo do que qualquer pessoa te contou até hoje. Fica até o final. A última parte desse vídeo é a mais importante de todas. Mas antes, apenas confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos teremos uma série de conteúdos para você. Existe um nome para isso. Vamos começar pelo começo. O que é de fato apaixonar-se rápido demais? Todo mundo já sentiu paixão? Aquele frio no estômago, aquela ansiedade antes de uma mensagem, aquele sorriso idiota que aparece no rosto sem pedir licença. Mas existe uma diferença enorme entre se apaixonar e entrar num estado que os psicólogos chamam de limerence. Esse termo foi criado pela psicóloga Dorothy Tennov nos anos 70, depois de anos entrevistando centenas de pessoas sobre suas experiências amorosas. E o que ela descobriu foi perturbador na melhor das formas. Limerence não é só uma paixão intensa, é um estado mental involuntário. Um estado onde a mente fica completamente dominada por outra pessoa, onde os pensamentos sobre esse alguém aparecem com uma frequência absurda. Estudos sugerem que em casos intensos, a pessoa pensa no objeto de limerence mais de 800 vezes por dia. 800 vezes, num dia de 24 horas. Quem vive em estado de limerence não está apenas gostando de alguém. Está numa espécie de sequestro cognitivo. Cada mensagem recebida vira análise. Cada demora na resposta vira catástrofe. Um emoji a mais no fim de uma frase vira esperança suficiente para aguentar o dia. E o mais revelador, tudo isso acontece antes mesmo de existir qualquer relacionamento real. Mas por que isso acontece com algumas pessoas e não com outras? Por que alguns conseguem se interessar por alguém de forma tranquila, enquanto outros mergulham de cabeça num oceano que ainda não existe? A resposta começa na infância e vai muito mais fundo do que você imagina. O que o cérebro faz quando você se apaixona assim? Antes de falar da infância, deixa eu te mostrar o que acontece dentro do cérebro de quem se apaixona rápido. Estudos de neuroimagem mostram que durante o estado de paixão intensa, as mesmas regiões cerebrais ativadas pelo uso de cocaína entram em funcionamento. O nucleus accumbens, a região central do sistema de recompensa do cérebro, fica em overdrive. A dopamina, que é o neurotransmissor da antecipação e da busca, dispara em quantidades extraordinárias. Em outras palavras, estar apaixonado, do ponto de vista neurológico, é quimicamente parecido com estar viciado em uma substância. Mas isso por si só não explica a diferença entre quem vive esse estado de forma controlada e quem é completamente dominado por ele. A diferença está no estilo de apego. O estilo de apego é um conceito da psicologia do desenvolvimento, popularizado pelo trabalho do psiquiatra John Bowlby e depois expandido por pesquisadores como Mary Ainsworth. A teoria é simples na superfície. A forma como você se apegou aos seus cuidadores na infância molda, de maneira profunda e duradoura, a forma como você vai se relacionar romanticamente na vida adulta. Existem 4 estilos principais: seguro, ansioso, evitativo e desorganizado. E as pessoas que se apaixonam rápido demais, de forma quase invariável, operam com o estilo ansioso. A história de Rafael. Deixa eu te apresentar Rafael. Esse nome é fictício, mas o padrão que vou descrever é real. Documentado em consultórios psicológicos ao redor do mundo.
Rafael cresceu com um pai emocionalmente imprevisível. Não era um pai ausente no sentido físico. Ele estava em casa, mas emocionalmente era como uma estação de rádio com sinal instável. Em alguns dias, estava presente, brincava, perguntava sobre a escola, fazia o Rafael se sentir o filho mais amado do mundo. Em outros dias, fechava a porta do quarto e sumia num silêncio que o menino nunca conseguia explicar. O Rafael criança passou anos tentando descobrir o padrão. O que fazia o pai aparecer? O que fazia ele sumir? Se era algo que ele, Rafael, fazia ou deixava de fazer, nunca descobriu, porque não havia padrão. Era imprevisibilidade pura. E o cérebro de Rafael, que é um órgão de sobrevivência antes de ser qualquer outra coisa, aprendeu uma lição que nunca mais esqueceu. O amor é escasso. O amor pode sumir sem aviso. E quando alguém te oferece atenção, você precisa agarrar antes que vá embora. Aos 31 anos, Rafael estava num bar com amigos quando conheceu uma mulher que sorriu para ele do jeito certo. E o menino de 8 anos que ainda vivia dentro do seu sistema nervoso reconheceu aquele sorriso e a agarrou. O mecanismo que poucos conhecem. Existe um conceito da psicologia comportamental que explica muito do que acontece com pessoas como Rafael. Ele se chama reforço intermitente. O reforço intermitente é um padrão de recompensa, onde o estímulo positivo é dado de forma imprevisível. Às vezes sim, às vezes não, sem regularidade nenhuma. E o que décadas de pesquisa mostram é que esse padrão cria o comportamento mais resistente e mais compulsivo que existe. É o mesmo princípio por trás dos jogos de azar. Você não sabe quando vai ganhar, então continua tentando. Nos relacionamentos, isso se manifesta quando a outra pessoa é inconsistente. Um dia ela é quente, atenciosa, presente. No outro, está distante, fria, sem explicação. E o cérebro da pessoa com apego ansioso, que já está em modo de hipervigilância desde a infância, interpreta essa inconsistência como um desafio urgente. Dopamina dispara toda vez que há possibilidade de conexão, e despenca quando a conexão não vem. O resultado é uma oscilação química brutal que o cérebro, com o tempo, começa a confundir com profundidade emocional. Quanto mais incerta a pessoa, mais intensa parece a sensação. Quanto mais difícil de alcançar, mais valioso parece o que está em jogo. Não é amor. É um padrão neurológico aprendido. E entender essa diferença é o que separa quem consegue sair do ciclo de quem passa anos, repetindo os mesmos relacionamentos com nomes diferentes. Coloca nos comentários se você conhece alguém assim. A ilusão da conexão instantânea. Tem outro fenômeno que acontece com quem se apaixona rápido demais e que precisa ser nomeado claramente. Chama-se viés de projeção. Quando alguém com apego ansioso encontra uma pessoa que dispara o sistema de recompensa, o cérebro não processa essa pessoa como ela realmente é. Incompleta, contraditória, ainda desconhecida. O cérebro pega o fragmento real e constrói uma narrativa inteira em cima dele. Em horas de conversa, a pessoa já montou mentalmente um relacionamento completo. Já imaginou viagens, conversas futuras, versões idealizadas daquele outro. Preencheu todas as lacunas com o que queria que estivesse lá. Isso significa que, na prática, a paixão avassaladora não é pela pessoa real. É pela personagem que o próprio cérebro criou usando aquela pessoa como ponto de partida. E quando a realidade começa a aparecer, quando o outro mostra falhas, limitações, contradições, simplesmente porque todo ser humano tem falhas, limitações e contradições, a desilusão é desproporcional. Porque não é só uma decepção com alguém, é o colapso de uma narrativa inteira que a pessoa construiu com muito cuidado. Daí vem o sofrimento que parece exagerado para quem observa de fora. Como você pode sofrer tanto por alguém que você mal conhecia? Porque você não estava sofrendo pelo desconhecido. Estava sofrendo pela versão que você mesmo construiu. O que a ciência diz sobre cura. Agora, chegamos na parte que mais importa. Se você se reconheceu em algo que eu disse até aqui, se você já foi o Rafael dessa história, ou se você conhece alguém que é, a pergunta natural é: isso tem solução? A resposta da neurociência e da psicologia é sim. Mas a solução não é o que a maioria das pessoas espera. A solução não é parar de sentir. Não é se tornar indiferente. Não é construir muros ou fingir que não precisa de ninguém. A solução é o recondicionamento do apego. É, essencialmente, ensinar o sistema nervoso que o amor não precisa ser urgente. Que conexão não precisa ser agarrada com as duas mãos antes que desapareça. Que existe segurança disponível no mundo.
Isso acontece de algumas formas documentadas. A primeira é a terapia focada no apego. Abordagens como a terapia focada na emoção e a terapia do esquema foram desenvolvidas especificamente para trabalhar os padrões de apego que se formaram na infância. Não é um processo rápido, mas os resultados são duradouros porque trabalham a causa, não o sintoma. A segunda é a experiência corretiva. Isso significa, e pode parecer óbvio, mas tem um peso real, se expor a relacionamentos onde o outro é consistente. Amizades, relacionamentos românticos, até a relação com um terapeuta. Cada vez que o sistema nervoso experiencia que alguém está presente de forma confiável, ele começa, lentamente, a reescrever a narrativa de que o amor desaparece. A terceira, e essa é menos óbvia, é desenvolver a capacidade de observar os próprios estados internos sem ser arrastado por eles. A neurociência chama isso de regulação emocional. Práticas como mindfulness e certas técnicas cognitivo-comportamentais ajudam o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, a ter mais influência sobre a amígdala, que é o centro de alarme emocional. Em termos simples, você começa a notar que está sendo arrastado antes de chegar no fundo do oceano, o que ninguém te conta sobre esses relacionamentos. Existe uma última coisa que precisa ser dita, e é a que mais muda a perspectiva das pessoas quando ouvem. Quem se apaixona rápido demais costuma ser chamado de intenso demais, de exagerado, de pessoa que não tem limite. E a mensagem implícita que recebe, ao longo da vida, é que esse jeito de ser é um defeito a ser corrigido. Mas existe outra forma de olhar. Pessoas com apego ansioso desenvolvem, por necessidade, uma sensibilidade emocional extraordinária. Elas leem outros seres humanos com uma precisão desconcertante. Percebem mudanças sutis de humor, de tom de voz, de energia. São capazes de uma profundidade de conexão que muitas outras pessoas simplesmente não alcançam. A capacidade de amar com intensidade não é o problema. O problema é quando essa capacidade é ativada indiscriminadamente, movida pelo medo em vez de pela escolha. A diferença entre o Rafael de 20 anos, que se apaixona pela primeira mulher que sorri do jeito certo e perde 3 semanas de sono por isso, e o Rafael de 35 que entendeu sua própria psicologia, não é que o segundo sente menos, é que o segundo sabe de onde vem o que sente. E com esse conhecimento ele pode escolher como agir. Ele ainda vai se apaixonar, ainda vai sentir aquele redemoinho no peito, mas ele vai reconhecer quando é escolha e quando é urgência, quando é presença e quando é fuga. Quando é amor real e quando é o menino de 8 anos tentando resolver um problema que não era dele. E essa distinção muda tudo. O cérebro humano é extraordinariamente plástico. Isso significa que os padrões aprendidos na infância, por mais enraizados que pareçam, podem ser modificados, não apagados. A história de cada pessoa faz parte de quem ela é, mas reescritos de forma que sirvam à vida que se quer construir, e não à sobrevivência que foi necessária no passado. Se você chegou até aqui, é porque algo nesse conteúdo tocou em algo real. E esse reconhecimento, essa pequena faísca de autoconhecimento, é exatamente onde o processo começa, não na terapia. Não num livro, aqui, agora, nesse momento em que você olhou para o próprio padrão e disse, sou eu. E se você quiser continuar aprofundando nesses temas de psicologia aplicada à vida real, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. Até o próximo.